Boa noite, meus irmãos, sejam bem-vindos, sou nosso Fé, Amor e Caridade. Vamos então deixar as preocupações de lado, abrir as janelas da alma, buscando a sintonia com o nosso Mestre, com o nosso Pai Criador. Vamos fazer a leitura da mensagem. E não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno a alma e o corpo. Mateus capítulo 10, versículo 28. Graças te damos, Senhor. Mestre Jesus, Deus Pai, benfeitores espirituais, pela bênção deste momento, pela alegria de participar desse banquete, que as suas bênçãos, Senhor, derrame sobre nós, principalmente envolvendo nosso irmão Marcos, trazendo um amparo que ele precisa. Abençoe nossos irmãos ausentes que não puderam vir nessa noite. Que as suas bênçãos, Senhor, nos favoreçam para o aproveitamento da mensagem da noite, para lá fora ser instrumento da Tua paz. Fica conosco, Senhor. Que assim seja, graças a Deus. Com muita alegria que a gente recebe mais uma vez o Marcos Herédia, trabalhador da Pátria do Evangelho, Meimei de Fernandópolis. Já veio muitas outras vezes aqui nos trazendo belas mensagens, então aproveitemos. Fique à vontade, Marcos. Boa noite a todos. Que a paz e o amor do nosso Mestre Jesus esteja sempre em nossos corações. Gratidão pelo convite e oportunidade. É sempre uma alegria retornar a essa casa abençoada, acolhedora, de luz, que nos envolve a todos, e que possamos ter algumas pequenas lembranças, reflexões que vão chamar a nossa lembranças, de tópicos, de assunto que às vezes, ou quase sempre, nós já conhecemos, mas que é importante a gente estar relembrando, estar fortalecendo. E confesso, conversando um pouquinho com o Antônio, que o tema que a gente aborda nessa noite de reflexão, primeiramente quem necessita sou eu. Normalmente os expositores, que assim somos, porque oradores é aqueles que já nascem com o dom, e nós estamos se esforçando para trabalhar um pouquinho na divulgação da doutrina. Algo nos toca, algo nos chama, ou através de uma leitura, de uma mensagem, no Evangelho, e aí a gente desenvolve reflexões que primeiramente são importantes para nós, e aí a gente compartilha porque entende que estamos todos no mesmo barco, todos mais ou menos na mesma condição evolutiva, de compreensão do convite do Mestre, de dificuldades, de dores, de pedras no caminho. Então é certo que o que trazemos, muito provável, vai fazer com que nós pensemos um pouco em nós mesmos, que é o objetivo. Nós vamos trazer hoje uma liçãozinha do livro Boa Nova, onde Chico Xavier, pelo Espírito Humberto de Campos, traz vários tópicos, um melhor que o outro, difícil até de falar dessa obra, e hoje nós escolhemos o tema no capítulo 8, Bom Ânimo. Já digo isso porque quem de nós que às vezes não se vê um pouquinho desanimado, desmotivado, cansado com tudo que acontece na nossa vida, ao nosso redor, com as pessoas, com o nosso país, com a nossa cidade, ou seja, influenciado pelas coisas mundanas, pelas coisas de um mundo de provas e expiações, que normalmente vão ter uma vibração e uma sintonia ainda não tão boa. Um mundo de provas e expiações ainda predomina o mal. Não o mal nas grandes escalas, Esse fica por conta de poucos aí ao mundo. Mas o mal que ainda reside dentro de nós, que ainda lutamos com as nossas mazelas, com as nossas imperfeições, enraizados no orgulho,
e na vaidade, como cita lá na questão 785 do Livro dos Espíritos, né? O nosso maior obstáculo para a nossa evolução, para a nossa melhora, para a nossa conquista interior. Qual o maior obstáculo? O orgulho e o egoísmo e a vaidade. E baseado nesses males, nós abrimos campo para se sentir talvez desanimados. E a ideia é trazer aqui a conversa que Jesus teve com Bartolomeu, narrada nesse capítulo, que eu entendo que nós encaixamos nessa conversa. Então é o Cristo falando com nós hoje. Quando a gente traz aqui, né, através de Humberto de Campos, através de Chico, através de Marcos, mas a origem disso é a conversa de Bartolomeu com Jesus. E hoje Jesus está aqui nos trazendo essas reflexões que ele passou, essa orientação, esse esclarecimento, esse consolo, esse acolhimento que ele fez com Bartolomeu, enquanto caminhavam. Bartolomeu, um dos seus apóstolos, né, também conhecido como Natanael. E ali o que tem nesse diálogo, nós vamos analisar a cada um se ainda é muito do que nós temos também, do que ainda vivemos. Lembrando que já se passou mais de 2000 anos, mas as dificuldades e as angústias, as dúvidas que tinha Bartolomeu, seus medos, suas inseguranças, muitas delas nós vamos aqui relembrar. Bartolomeu foi apresentado a Jesus por Filipe. E na ocasião, ele vivia um pouco descrente, ele questionava muito Bartolomeu. Ele não entendia, ele queria compreender mais, então ele tinha sede do conhecimento, da verdade, ele queria compreender mais as coisas, porque para ele o raciocínio não fechava. Nós vamos ver nessa lição o porquê disso. Ele via injustiças, ele via situações onde ele não compreendia o porquê de certos fatos, ele sabia da promessa que viria o Cristo Salvador, mas ele não entendia por que ia ser enviado, então ele vivia em questionamentos, Bartolomeu, e um pouco descrente com tudo. Então, de primeira mão, quando ele é apresentado, né, quando Filipe fala para Bartolomeu do Cristo, e fala que ele havia encontrado o Cristo, que era o prometido, né, o Salvador, Bartolomeu fica meio numa dúvida, porque Filipe estava todo empolgado nesse encontro, falando do encontro que ele teve com o Cristo, e fala que o Cristo veio de Nazaré, da Galileia, e aí ele questiona, mas o que de bom vem de lá? Ele não confiava em mais nada na época, né? Mas logo quando tem a oportunidade de presenciar na presença do Cristo, o Cristo já vai convencendo e trazendo o Bartolomeu para que ele acreditasse, voltasse a buscar a verdade. Então, o Cristo já no primeiro encontro elogia Bartolomeu, coloca que ele é um judeu correto, que ele faz e busca ser direito, reto com as suas coisas. O que é certo, o que é errado. Então ele coloca pesos de valores. E aí Bartolomeu, mas de onde você me conhece? E o Cristo revela, eu vi você debaixo da figueira. E essa figueira era quando Bartolomeu se recolhia para essas ânsias e dúvidas que ele tinha, para essas murmúrias, essas amarguras, que ele ficava lá refletindo, escondido debaixo dessa figueira. E aí era uma coisa íntima dele, porque era o seu eu com eu, o seu encontro único. Como que o Cristo sabia daquilo? E aí o Cristo diz ainda para ele, está
encantado, assustado por eu te conhecer, por eu te revelar, né, esse segredo da figueira, você verá muito mais coisas. E assim foi feito. Bartolomeu começou a seguir o caminhar do Cristo. E no relato aqui de Humberto de Campos, coloca ele como um dos mais dedicados apóstolos que conviveram ali com o Cristo. Mas apesar de já estar na convivência com o Cristo, Bartolomeu ainda se encontrava nessa situação. Ele era uma criatura fechada, amargurada, triste. Estava tentando trilhar o caminho certo, assim como nós, procurando o encontro da verdade de si mesmo, de se transformar, acreditar, mas ele ainda vivia entristecido, amargurado, com questionamentos do mundo que ele tinha à volta dele. Será que nós de vez em quando também não questionamos esse mundo que está à nossa volta? Será que nós não imaginamos assim, parece que está tudo errado? Será que vai dar certo mesmo? Será que o Cristo está no leme? Está no controle dessa embarcação? Parece que não, tem hora. Então assim vivia Bartolomeu, olhando para fora, para o exterior. E certa ocasião tiveram a oportunidade de um bate-papo um pouquinho mais pessoal, Jesus e Bartolomeu, na casa de Simão Pedro. Enquanto eles se recolhiam para as outras atividades do lar, ele teve esse tempinho. E o Cristo, que já conhecia essas ânsias de Bartolomeu, aproveita esse tempo para passar para Bartolomeu, e aqui nós, através de Humberto de Campos, trazemos a todos nós esse diálogo deles dois. Então inicia-se ali o Cristo questionando Bartolomeu, por que daquela tristeza, por que daquela amargura? E Bartolomeu começa a explicar que não consegue explicar. Ele não entende a si mesmo o porquê que ele sente essa tristeza, esse desânimo, essa amargura em relação a tudo, mesmo conhecendo o convite do Cristo e a boa nova, mesmo aceitando já quando o Cristo traz a promessa, meu reino não é desse mundo, trazendo a ele uma visão futura, uma visão um pouco mais distante das atribulações que nos cercam e que cercavam Bartolomeu na época. E ele não consegue entender da onde vem essa tristeza. Pergunto novamente: existem momentos em que a gente não está bem, está um pouco triste, e muitas vezes a gente não consegue encontrar a origem disso? Às vezes está tudo bem na família, com a saúde, com as coisas, mas a gente está com alguma coisa apertando o nosso coração. A gente não encontra a causa do nosso mau humor, do nosso desânimo, da nossa preguiça de se levantar e seguir, assim como nos convida o Cristo. Assim se sentia Bartolomeu. Então segue, eu vou ler um trechinho para a gente refletir na íntegra o que Bartolomeu fala, né, nesse pedaço. Ele coloca: não saberia nunca explicar por que minhas tristezas amargurosas, que foi um pouquinho do que eu comentei, né? Até porque, quando esclarecesses que vosso reino não é deste mundo, experimentei uma nova coragem para atravessar as misérias do caminho na terra. Quando nós prestamos bastante atenção no convite do Cristo e no que Ele nos promete, e que a doutrina espírita vem esclarecer e complementar ainda mais, nos mostrando, porque o Cristo ele veio, como eu ouvi numa dessas palestras que a gente ouve, reflexões, né? Ele veio matar a morte.
O Cristo veio matar a morte. A partir daquele momento a morte não existe mais. A vida continua. Ele foi a chave para que a gente entendesse que não era só aquele momento, que não é só esse momento que a gente vive, que a vida segue. Aí a doutrina vem e reforça isso, esclarecendo, respondendo qualquer questionamento que nós possamos ter, e de uma forma racional, esclarecida, tranquila, para que nós encontremos a resposta, e não porque alguém falou. Nós temos caminhos dentro da doutrina espírita para que nós busquemos a resposta, para que nós encontremos a verdade. Não é para aceitar porque o Marcos aqui o diz hoje, ou porque tem uma obra escrita. É a fé raciocinada que nos convida a entender a nós mesmos, e consequência disso nós vamos entendendo o contorno, a volta, que vai nos ajudando a ter a base para seguir adiante, na fé do reino de Jesus, que não é desse mundo, na certeza que a nossa vida não cessa, ela continua sempre. Somos espíritos em uma experiência terrena neste momento. Já tivemos muitas, teremos outras mais. Retornaremos à pátria espiritual por muitas vezes, também nos esclarecendo, buscando compreender e retornando aqui, que nós vamos ver nessa parte da obra, para realizar aquilo que nos cabe, para o nosso progresso, que é individual, a nossa evolução, e cabe a cada um. Na questão 132 do Livro dos Espíritos, é questionado qual o real motivo da reencarnação. Por que nós temos que reencarnar? E a resposta é mais ou menos assim: Deus lhe impõe a reencarnação como um meio para que vocês cheguem à perfeição. Então, para nós encontrarmos a paz, a felicidade dos eleitos, como convida o Cristo, para que a gente evolua e saia dessa zona de sofrimento que ainda vivemos, pelos nossos conflitos interiores, é necessário as reencarnações como um meio de nos caminhar à perfeição. Talvez ali a única imposição de Deus para nós, porque o restante cabe a nós, é nosso livre-arbítrio. Quanto tempo isso leva? Cabe a cada um, cabe a cada escolha que nós fazemos. Não há interferência. Nós podemos sim escolher. Existe uma lei que gera tudo isso, divina, de justiça, de amor, de caridade, que comanda as suas leis, e que nós vamos agindo, fazendo as escolhas, sujeitos a essa lei, que nos reconduz ao caminho certo, seguro. Mas a escolha é nossa. Então, seguindo aí, Bartolomeu continuava nessa ânsia, e aí ele faz um relato assim: pois aqui o selo do mal parece obscurecer as coisas mais puras. Por toda a parte é o triunfo do crime e o jogo das ambições, a colheita dos desenganos. Essa era a visão de Bartolomeu na época do Cristo. Nós podemos trazer ela um pouquinho para hoje? Quando a gente olha ao lado? Podemos ou não? Será que ainda nós vivemos muitos desenganos? Será que existe um jogo de ambições à nossa volta? Muitas vezes a gente se envolve também neles, se não se policiar, tirando nós do caminho. Será? Será que o crime, o selo do mal, obscurece a nossa visão? As coisas ruins que nos cercam não nos deixam enxergar esse Cristo nos chamando, ouvir o seu convite, aproveitar de todas as dádivas e bênçãos que Ele nos oferece? Será que o mal atrapalha o nosso caminho ainda? Lembra que eu comentei? Estamos num mundo de provas e expiações ainda, o mal predomina, essa energia, essa vibração, se nós não cuidarmos, nós vamos estar conectados a ela. Aí nós vamos começar a reclamar de tudo,
a não estar bem consigo mesmo, a se julgar talvez, né? Se diminuindo, mas eu não consigo, eu vou desistir. Quantas vezes nós não pensamos, né, de parar um trabalho, de deixar algo para depois, já que nós temos a eternidade, que é um leigo engano, né? Nós temos que acelerar esse passo, porque a regeneração está batendo na porta, nós precisamos garantir a continuidade da nossa evolução, que é tema de outras reflexões, né? Não da noite. Mas aí o Cristo, ouvindo Bartolomeu com essas murmúrias, com esse sentimento, com essa amargura, ele começa a esclarecer Bartolomeu. Bartolomeu nesse momento já sobre lágrimas, porque se soltou diante do Cristo. Às vezes a gente não consegue chorar, né? Aí diante do Cristo a gente consegue. A gente quer ser durão, e tem hora que precisa pôr para fora, né? É o que Bartolomeu está fazendo. Então ele diz assim para Bartolomeu primeiro, porque Bartolomeu já conhecia o convite do Cristo, né? A nossa doutrina, entretanto, é do Evangelho ou da Boa Nova, e já vistes, Bartolomeu, uma boa notícia não produzir alegria? Olha lá, o alerta de Jesus para Bartolomeu, serve para nós. Quando nós conhecemos a Boa Nova, e a Boa Nova é o próprio Cristo, porque enquanto esteve aqui, ele exemplificou, ele não escreveu isso para nós. São relatos de quem conviveu, dos evangelistas que chegaram até aqui, mas do exemplo prático dele. Por isso que ele preparava os seus apóstolos e aqueles que estavam com ele ao caminho, para que eles fossem a Boa Nova. Eles teriam que levar adiante essa Boa Nova. De que forma? Do exemplo, que é a melhor forma para que a gente possa contagiar. E é difícil, né? Exemplificar e aplicar o Evangelho. Nós conhecemos o convite do Cristo. É simples. Amai a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, o maior mandamento. Lá no capítulo 6 do Evangelho Cristo Consolador, ele diz: Espíritas, amai-vos. Eis o primeiro ensinamento, que é a lei do amor, ele veio nos trazer. Segundo, instruí-vos. Por quê? Porque através da instrução, através da oportunidade que aqui hoje aproveitamos e tantas outras mais dessas obras abençoadas, que vieram depois nos ajudar ainda mais nessa caminhada, nós vamos encontrando a verdade, mas a verdade que liberta, como nós vamos ver libertar Bartolomeu nesse diálogo com o Cristo. Às vezes nós estamos esperando o Cristo voltar aqui para ter esse diálogo conosco, um a um, mas ele já está aqui. Ele já está aqui, ele já é essa Boa Nova. E eu não falo isso como quem já conquistou o equilíbrio, a condição de bom ânimo. Não, com quem luta, como qualquer um de nós, que eu tenho certeza que está aqui nessa noite, com as suas dificuldades, angústias, necessidades. Então ele segue, né? Que vai trazer alegria. Faz bem, conservando a tua esperança em face dos novos ensinamentos. Mas não quero senão acender o bom ânimo no espírito dos meus discípulos. Se já tive ocasião de ensinar que meu reino não é deste mundo, isso não quer dizer que eu desdenhe, que eu abandone, né, o trabalho a quem tem o trabalho, a estendê-lo a todos. E de que forma que vai ser estendido essa Boa Nova a todos? Será que nós estamos esperando alguém vir fazer esse trabalho? Será que nós estamos esperando um Salvador novamente? Que vai vir e vai salvar todas as situações, vai acabar com a criminalidade, com a guerra, com as corrupções, vai acabar com tudo de ruim que está ao nosso lado nos incomodando, com os desentendimentos, com as brigas. Será que nós estamos esperando? Haroldo diz que nós somos agora a Boa Nova.
É nós que vamos realizar isso. E ao tempo de cada um, e no total, no geral, ao tempo de Deus, né? Porque nós temos que aguardar os nossos irmãos de caminhada, a cada um seguindo. E ele fala isso aqui. Ele diz assim: um dia os corações que mogeram, né, que trabalham, que lutam, que sofrem na terra, ele vai ajudar a estender a todos os corações. Achais então que eu teria vindo a este mundo sem essa certeza confortadora? O Evangelho terá de florescer primeiramente na alma das criaturas, antes de frutificar para os espíritos dos povos. Então é cada um. Primeiro o Evangelho dentro de mim, dentro dele, dentro dela, dentro dele. Aí isso vai se somando e vai estar em todos os povos. A transformação é de coração em coração. Não é um toque de mágica de cima que agora todo mundo está bonzinho, está transformado. E o Cristo deixa uma certeza aqui, né? Que Ele não viria aqui trazer essa boa nova se Ele não tivesse confiança, certeza, vinda de Deus, do nosso Pai, que isso ia ocorrer. Já passou 2000 anos, né? Tá indo. Eu entendo sempre e olho pelo lado que nós estamos melhores do que da época do Cristo, em todos os sentidos, mesmo que o lado moral está meio balançando, né? Precisando estar mais atento a ele. Esse é o convite da doutrina para a nossa transformação moral. Reconhece o verdadeiro espírita pelos esforços que faz para domar as más tendências. Nós temos elas dentro de nós, todos nós temos. Se alguém aqui não tiver, feliz ele, e eu acho que não estaria aqui na terra, né? Mas vamos lá. E pela sua transformação moral, ou seja, o quanto eu já consegui melhorar? Eu já andei um pouquinho nesse trilhar rumo ao Cristo? Esse é o nosso objetivo aqui, né? Então nós estamos aqui com esse objetivo, de evoluir a nós primeiro. Transformar o nosso coração. Ele segue mais adiante e ele coloca, né? Ele dá um relato para Bartolomeu de como é a nossa realidade aqui na terra. Então ele diz assim: a vida terrestre é uma estrada prodigiosa que conduz aos braços amorosos de Deus. A vida terrena é uma estrada prodigiosa, maravilhosa, abençoada. Tem dores, tem sofrimentos, tem um monte de situação. Se eu focar no negativo, eu não vou enxergar esse positivo que o Cristo está dizendo aqui, para nos conduzir a Deus. O trabalho é a marcha um atrás do outro, né? Ontem o Luiz, que ele é da reserva, militar da reserva, fez uma palestra, ele citou a palavra marcha, ele falou, marcha que significa um atrás do outro, ou seja, não para. Nós não vamos parar de trabalhar. O Cristo deixou claro isso, que Ele e o Pai trabalham até hoje. Então nós temos que trabalhar. A luta comum é a caminhada de cada dia. Onde nós vamos realizar esse Evangelho, essa boa nova? Aonde nós estamos inseridos, a cada momento de cada dia. Os instantes deliciosos da manhã e as horas noturnas de serenidade são os pontos de repouso. Mas ouve bem, na atividade ou no descanso físico, há oportunidade de uma hora, de uma leve ação, de uma palavra humilde. É um convite do nosso Pai para que semeemos as suas bênçãos sacrossantas. A cada instante da nossa vida nós temos que estar exercitando esse Evangelho, primeiro para nós, porque quando nós começamos a crer com confiança, com fé no convite do Cristo, nós vamos se tornando um pouquinho mais fortes. Somos ainda pequeninos, mas se tornando um pouquinho mais fortes. E isso gera oportunidade dentro do que nós já conhecemos. Levar uma mensagenzinha dessa e oferecer a um amigo, ouvir alguém que nos procura. Ah, mas eu não tenho condição para isso, eu não conheço ainda. Se tiver amor no coração, está pronto.
Se fizer com amor, está pronto. Porque essa escola é para nós aprender a amar. Então quem já tem o amor já está na minha frente longe, porque eu estou aprendendo pela teoria, pela instrução, buscando a verdade, e talvez no amor ainda eu estou devagar. O outro já vem aberto no amor, nem não estudou nada, mas está exercitando o amor. Está fazendo a boa nova. Está aplicando o que o Cristo convida Bartolomeu aqui. E ele diz ainda que nós normalmente, pela nossa vontade imperfeita, nos desviamos desse caminho. Aí antes da gente colocar a vontade no rumo certo, a gente às vezes se desvia para as vontades mundanas, deixando as nossas mazelas falarem mais alto e nos chamarem para as nossas ainda imperfeições. Então a gente se desvia desse caminho que o Cristo aqui vem apresentar a Bartolomeu, falando mais, né, dessa boa nova. Logo após esse trecho, né, eles começam um diálogo e novamente, porque daqui para frente Bartolomeu vai interrogar, e as perguntas que eles fazem servem para nós refletirmos se nós também não tínhamos vontade de fazer para o Cristo, e se nós tínhamos, ele já está respondendo aqui para nós. Então ele questiona assim: mestre, os vossos esclarecimentos dissipam os meus pesares. Quando a gente ouve o Evangelho, estuda, se abre em oração, em prece, quando a gente se dispõe ao encontro com o Cristo, dissipa todas as amarguras da gente, pelo menos por aqueles instantes. Às vezes põe o pé para fora do centro, ou daquele momento de concentração, e aí tudo aperta de novo, porque a gente se deixa envolver pelas energias e vibrações negativas, não conseguimos nos manter na vibração equilibrada que essa casa nos oferece, por exemplo. Né? E aí ele questiona: mas o Evangelho exige de nós a fortaleza permanente? Bartolomeu estava quase dizendo assim: mestre, eu já te conheço, aceitei a boa nova, realmente é tudo isso que você falou, mas eu não estou dando conta. O Evangelho exige que eu seja sempre bem, animado, forte, feliz? Vamos ver a resposta de Jesus para ele. Será que o Evangelho exige algo de alguém? Aí ele diz assim: a verdade não exige, ela transforma. Então é aos poucos que nós vamos lidando com esses momentos baixos, momentos melhores, momentos em que estamos completos, momentos em que parece que está sem chão embaixo, mas de que forma que a gente se transforma? Buscando a verdade, buscando o encontro com o Cristo, relembrando o seu Evangelho na nossa vida, que nenhum de nós está desamparado, nenhuma ovelha será perdida. Então é um filho, é alguém, aconteceu algo, ninguém está perdido. E Bartolomeu continua com questionamentos, depois da resposta, né, do Cristo aqui. Aí ele vai entrar na parte que todos nós também temos, que ele questiona: e quando os negócios do mundo nos são adversos? E quando tudo parece em luta contra nós? Mesmo assim eu tenho que ter bom ânimo? Né? Bartolomeu está questionando, porque Bartolomeu era pescador, e ele reclamava do pessoal que trabalhava com ele. Ele olhava nos caras e achava que o pessoal estava querendo passar ele para trás, queria para comprar o peixe dele mais barato. Então ele vivia em guerra aonde ele estava ali. E talvez ele tinha até a razão com os olhos da terra, mundano. Então tem hora que os negócios parecem estar dando tudo errado na vida da gente. E aí, nessa hora eu não posso estar desanimado? Eu não posso estar deprimido? Bartolomeu está questionando. Nas horas difíceis eu também não posso? Cristo responde assim, com uma nova pergunta, como sempre fazia, né? Qual o melhor negócio do mundo, Bartolomeu? Será a aventura que se efetua a peso de ouro? Então, é os negócios da matéria, do dinheiro, que é o melhor negócio do mundo? Cristo respondendo, ele questiona e já responde aqui para Bartolomeu, né? Ou a iluminação definitiva da alma para com Deus.
Se nós acreditamos que a vida segue para melhor, dependendo dos nossos atos, lógico, mas é uma constante, a lei do progresso vai nos impulsionar. Se nós acreditamos que existem várias moradas na casa de meu Pai, que o reino de Deus não é desse mundo, ou seja, que é um futuro que isso vai ocorrer, e não agora, ou parte disso já dá para ser agora, nós vamos ver a reação de Bartolomeu. Então, que tipo de negócio que não está dando certo para mim? Porque nós estamos pensando só no dinheiro, só na matéria? Será que eu estou investindo tempo meu na minha reforma interior? Nos tesouros que a traça não come, que a ferrugem não corrói? É isso que Cristo está questionando, né? Porque ele estava colocando foco no mundo, e a gente vive colocando foco no mundo. Nós espíritas sabemos que a vida continua, mas vamos ser sinceros, quanto tempo a gente pensa na vida que vai ser futura, e quanta energia nós desgastamos com a vida que nós vivemos aqui na matéria? Não que não tenha necessidade, não seja importante, mas o nosso foco é todo na matéria. Nós pensamos no melhor para o filho da matéria, nós pensamos no melhor para nós na matéria. Então é o convite aqui que ele faz a todos nós, para começar a abrir um pouco a visão para outros campos, né, de reflexões. E ainda ele complementa: não será nas adversidades, nos negócios do mundo, um convite amigo para a criatura, semear com mais amor, um apelo indireto que arranque as ilusões da terra para as verdades do reino de Deus? Normalmente nós buscamos uma casa espírita, e não só a casa espírita, mas buscamos o encontro com um templo religioso, com Deus, nas horas difíceis, não é isso? Nas horas duras. Pode evoluir pelo amor, mas normalmente nós esperamos a dor para nos empurrar. Assim é comigo, acredito que uma grande maioria, alguma dor, alguma necessidade, algum momento difícil, uma perca material, uma separação momentânea de um ente querido, momentos de muita dor. Aí nós procuramos o Cristo, procuramos a casa espírita, e aí nós estamos aqui como verdadeiros espíritas, primeiro para acolher e amar, depois instruir. É o Cristo que está falando e nos ensinando, não sou eu. Então ele traz para a gente aproveitar as oportunidades difíceis, começar a entender elas, que elas são importantes para nós. Ninguém vai pedir a dor, nem o sofrimento. A gente vai querer correr deles, se puder. Mas se vier, vamos aproveitar de tudo que tem à volta e lidar com essa situação da melhor forma possível. A casa está aí para acolher, né? Ele segue adiante, falando, né? Mestre, e não será justificável a tristeza quando perdemos um ente amado? Essa acredito que serve para todos nós, porque de uma forma ou de outra, alguém já partiu para o plano espiritual. E aqui Bartolomeu faz esse questionamento, porque fazia pouco tempo que ele havia perdido a mãezinha, na percepção da palavra perdido, né, que ele traz aqui na obra. Então ele diz: mas puxa vida, está doendo muito aqui, eu não posso ficar triste? Sim, lógico que pode. Vamos ver o que o Cristo responde. Mas quem está perdido? Porque é um perdido na nossa visão, né? É um perdido porque a gente quer ter a posse. É um perdido porque, se é um filho nosso, a gente imagina que ele é nosso. Esquecemos que todos nós somos uma grande família e filhos de Deus. Se é a mãezinha que vai fazer uma falta danada, como a minha já partiu, a gente não quer, porque é nosso porto seguro. Então Bartolomeu faz esses questionamentos que todos nós vivenciamos, e o Cristo nos responde: se Deus é Pai de todos nós, por que está perdido? Não está, Deus é Pai de todos nós. Se os que estão sepultados no lodo do crime hão de vislumbrar um dia a alvorada de retenção, por que lamentarmos em desespero o amigo que partiu ao chamado do Todo-Poderoso? Então o Cristo aqui ainda fala: mesmo aquele que
está todo equivocado na sua vida, fazendo as piores escolhas que poderia, não está desamparado, vai ter o seu tempo. Imagina aquele ente querido nosso. Então Deus o chamou, tem um motivo para aquilo ser. Às vezes nós não compreendemos, e dói, e vai doer mesmo, mas quando a gente busca a verdade, busca a instrução, nós vamos tentando lidar melhor com essa saudade, com essa dor. Fácil nunca vai ser, mas o Cristo nos traz esse consolo, e o Espiritismo é o consolador primitivo para esclarecer ainda melhor. A vida não cessa, continua aqui com a gente, nós só não estamos mais com a possibilidade, na grande maioria de nós, do contato neste momento. Já se informa que no futuro teremos até essa oportunidade, né, de um telefone um pouco mais avançado. E olha, para quem não acreditava que teria um telefone, que a gente ia conversar com alguém do outro lado do país vendo a imagem, né? A evolução trouxe. Então, a evolução continua. Seguindo com essas reflexões, né, para ir já para o encerramento, então, o que o Cristo ali faz? Ele esclarece todas as angústias e tristezas que, por mais que ele não conseguia identificar uma causa, mas ele relatou algumas, né? Algumas causas que deixavam ele entristecido. Os negócios, as injustiças que ele vê no mundo, pessoas levando vantagem, outros se dando bem em cima do mal realizado a outro, as separações momentâneas. Então ele via todo esse sofrimento ali, ele começou a relatar isso daí, e o Cristo foi consolando ele, mostrando que o foco dele estava só no negativo, que o foco dele estava só nas coisas ruins. Então ali, que não dá para a gente falar sobre tudo que está nesse capítulo, fica o convite para vocês à leitura. Ele traz que se a gente começar a observar as dádivas que Deus nos oferece, se a gente pegar um papelzinho aqui, ó, e começar a anotar as coisas boas que nos chegam pela bondade divina, nós vamos parar de reclamar um pouco, pensando na vida material. Temos o alimento e um teto que nos cobre, uma roupa para vestir. Muitos não têm. Será que eu vou ficar reclamando porque eu não consegui trocar minha casa, meu carro, reformar a casa, e aquilo me incomodar, me deixar entristecido? Porque as coisas mundanas nos entristecem, nós geramos perspectivas, ilusões e nos desiludimos, as pessoas à nossa volta. Então o Cristo aqui nesse bate-papo com Bartolomeu, ele começa a mostrar que Bartolomeu precisa olhar diferente, que aquilo tudo que ele estava vendo fora como problemas é porque ele estava com aquilo dentro de si. Relata-se na continuidade disso que Bartolomeu ia sair da casa de Simão Pedro para voltar para sua casa, que tinha uma certa distância, e ele sai caminhando, pensando nas reflexões nesse diálogo abençoado com o Mestre, e reparando melhor o céu, o vento que tocava o seu rosto. Ele começa a abrir a mente, o coração para as coisas boas. Bartolomeu tinha uma dificuldade também em casa, os irmãos acabavam com ele, né? Ele saía para acompanhar o Cristo e estudar, e os irmãos chamavam ele de vagabundo, que ele não cumpria com a lei, porque não estava lá na casa. Então, quando ele chegava em casa, normalmente os irmãos blasfemavam contra ele, e ele tentava explicar para os irmãos, ou convencer os irmãos, que ele estava no caminho certo do Cristo, mas os irmãos não estão prontos ainda. O próprio Cristo já nos orienta, não jogue pérolas aos porcos. Então eles não estavam prontos ainda, eles não conheciam Jesus, e quando ele chegou não deu outra, foi ofensa para todo lado, dos irmãos e do pai, que já era na madrugada quando ele terminou a caminhada, mas ele entrou sereno, em paz. Aquilo não o incomodou, porque o que é o problema? É a maneira que a gente recebe e processa as coisas que acontecem, não são as coisas que acontecem. O problema é o como a gente lida com isso. Então
Então Bartolomeu lidou de uma forma diferente. Foi calmo, paciencioso, ouviu, falou boa noite, foi deitar. Logo depois já levantou e foi para o trabalho. Falou bom dia para todo mundo, como se nada tivesse acontecido. Até acharam que ele estava ficando louco, porque provocaram pra caramba, não veio nada de volta. Deram na face dele, ele virou a outra. E assim ele fez no trabalho, na pescaria, nos negócios, e todo mundo percebeu essa transformação de Bartolomeu, porque a partir daquele momento, ele realmente deu importância para o que tem importância. Ele aceitou e compreendeu o convite do Cristo. Bartolomeu se transformou a partir daquele momento. Então aquela tristeza desapareceu. Conta-se na narrativa no finalzinho, que tem mais uma passagem do Cristo, que o nosso tempo já se foi, que ali foi a primeira vez que Bartolomeu teve uma lágrima, desta vez de alegria, na presença do Cristo, 2 dias ou 3 depois, numa pregação à beira do rio, que infelizmente eu não vou conseguir trazer para vocês hoje, para não me estender, mas eu até gostaria. Fica o convite para vocês, ou para uma próxima oportunidade, para a gente falar um pouquinho mais de Bartolomeu, de Cristo, de todos que seguiram ele, que são nossos modelos e guias, para que nós um dia possamos também ser esse modelo e guia de alguém que está ao nosso lado, cuidando da nossa conduta a cada instante, aonde nós estivermos inseridos, na certeza que tem um Pai que cuida de todos nós, que nada está perdido, que Jesus está assim no leme. Tirar o nosso foco do negativo, olhar para as coisas boas que a vida nos oferece, por isso na balança, para que a influência negativa desse mundo, ainda de provas e expiações, não nos leve para a depressão, a angústia, a tristeza. Que Jesus nos abençoe hoje e sempre, que assim seja.